Olá, queridos estudantes, queridos professores. Sou a professora Francisca e estou de volta para mais uma aula de ciências. Estamos falando sobre isso mesmo, sobre equilíbrio e desequilíbrio alimentar. E eu iniciei a aula com esta maquete, explicando para vocês um pouco do que seria esse equilíbrio e desequilíbrio alimentar. E agora vamos continuar falando. Tudo bem? Vamos lá. Olhem aqui. O equilíbrio, o desequilíbrio, aliás, nas cadeias alimentares. Isso mesmo. Observem aqui, um exemplo de uma floresta com alguns animais e tem uma pergunta aqui embaixo. O que pode acontecer com os seres vivos de uma cadeia alimentar quando ela está em desequilíbrio? Você sabe o que pode acontecer? Se você disse que pode ocorrer a morte de alguns animais, você está correto. Isso mesmo, pode ocorrer a morte, porque sem se alimentar, quem de nós iríamos conseguir sobreviver? Sendo humanos ou animais? Ou mesmo plantas, os vegetais que necessitam de alimentação, que vocês já viram que nós estudamos sobre a fotossíntese, que é a maneira como os vegetais se alimentam, certo? Então, observem aqui. Aqui temos alguns pássaros, que se alimentam de peixes, isso mesmo. Temos aqui gado, temos aqui um veado, e um sapo. Todos esses animais têm algo em comum. Estão fazendo algo em comum. O que eles estão fazendo? Isso, eles estão se alimentando, não é mesmo? Cada um da sua forma, cada um tem um modo de se alimentar. Uns se alimentam de vegetais, outros de outros animais, não é mesmo? Como no caso dos pássaros, do sapo. E aqui, o gado se alimenta de vegetais e o veado também. Então, eles são produtores. São? Não, só quem é produtor é quem produz o seu próprio alimento, não é mesmo? Eles são consumidores primários, isso mesmo, porque se alimentam dos vegetais, isso mesmo. Vamos continuar? Vou mostrar outro cartaz a vocês. Este daqui. Observem aqui que nós temos pássaros presos em cativeiros, certo? Vamos falar deles. Esses pássaros, o que pode acontecer com o ambiente onde eles vivem, já que eles foram pegos e colocados em cativeiros? O que pode acontecer com eles? Pode acontecer a extinção dessa espécie, não é mesmo? Porque não está mais ali num ambiente para se reproduzirem, certinho? Então, aqui no caso desse desmatamento, dessa queimada, o que pode acontecer? Pode acontecer que os animais deste lugar podem morrer, não é mesmo? Porque vai faltar alimento. Aqueles animais que se alimentam de vegetais também vão ficar sem ter o que comer, e os outros animais que se alimentam de animais também vão ficar sem ter o que comer, porque os animais eles vão se deslocarem para outras regiões, outros lugares, tudo bem? Aqui no caso da pesca, tem um período do ano que a pesca ela é proibida, porque é o período que nós chamamos de piracema. É o momento em que os peixes eles sobem os rios para se reproduzirem. E se nesse momento eles, houver a pesca, então como que eles vão se reproduzir? E como que vai ter outros peixes? Vai ficar também em extinção. Aqui no caso da poluição das águas, o que pode acontecer? Aqui pode acontecer vários problemas, principalmente para o ser humano. Por quê? Porque a poluição das águas, a água é algo essencial para as nossas vidas, não é mesmo? Ela serve para muitas coisas nas nossas vidas. Então,
E para os peixes, o prejuízo ainda é maior, porque eles ficam sem conseguir respirar, né? Aqui de tanta poluição, de tanta sujeira, certinho? Então, pode provocar a morte deles, porque eles não vão conseguir respirar, certinho? Compreenderam o porquê, né? Que todas essas imagens aqui estão representando o desequilíbrio alimentar, certinho? Porque também, se não houver peixes, né, alguns animais que se alimentam de peixes vão também ficar sem alimento, inclusive o ser humano, certinho? E esses animais vão desaparecer da natureza, né, da nossa fauna, certinho? Então, vamos continuar. Compreenderam direitinho, crianças? Isso mesmo. Vamos observar aqui. Vejamos parte de uma cadeia alimentar que envolve o jatobá, o macaco-prego, a cutia e a jaguatirica. Isso mesmo. Durante todas essas nossas aulas de ciências, nós temos trabalhado sobre cadeia alimentar, certinho? Sobre a alimentação das plantas e dos animais. E hoje nessa aula também estamos falando de alimentação, mas de uma forma muito específica, que é como que acontece, né, nessa cadeia se houver um desequilíbrio. E aqui é um exemplo desse desequilíbrio. Aqui nós temos, né, semente de jatobá. Né? Jatobá é uma árvore, né, que tem esses frutos, né? E que tem essas sementes, ela é consumida pelo macaco-prego, né, que aqui tem a ficha técnica, né, do macaco-prego, que ele pode atingir cerca de 50 centímetros de comprimento, né? Mas o que nos interessa mesmo é o tipo de alimentação, né? E o macaco-prego, ele se alimenta da polpa do fruto do jatobá e descasca as sementes que ficam no interior das vagens, né? As sementes caem no solo próximo à planta de origem. Então, ele pega, né, a vagem, né, do jatobá, que é essa planta aqui, de casca, né, e se alimenta da polpa, né, que fica perto da semente, joga a semente no chão. Essa semente, quando outros animais, eles não comem, ela pode nascer. Isso mesmo, e dá outros pés, né, de jatobás. Então, isso que acontece. Mas quando ele joga essa semente, né, a cutia, que a cutia pode atingir cerca de 50 centímetros também de comprimento, né, ela se alimenta das sementes do jatobá caídas no chão e enterra algumas delas. Essas sementes enterradas podem germinar, dando origem a uma nova planta. Então, a cutia, ela faz também esse processo. Além dela se alimentar, ela contribui com o reflorestamento, né? Porque ela, mesmo sem perceber, ela consegue plantar a semente, né? De certa forma assim, né? Entre aspas, porque ela enterra a semente, né? E aí, coberta com a terra, ela vai germinar, né? Ela vai brotar, vai nascer. E aí ela tem uma contribuição muito grande, né, a cutia na natureza. Aqui nós temos a jaguatirica, que pode atingir, né, cerca de 1,3, né, metro de comprimento, né. A jaguatirica, ela se alimenta principalmente de mamíferos pequenos, como a cutia. Então, perceberam como é que é a cadeia alimentar? Temos aqui o jatobá, né, que é uma planta, é um vegetal, né, uma árvore frutífera. E temos o macaco-prego, que também se alimenta, né, desse fruto, dessa vagem. Temos a cutia e temos a jaguatirica. Só que a jaguatirica aqui, ela se alimenta da cutia, isso mesmo. E se por um acaso o ser humano desmatasse, né, cortasse aqui os pés, né, de jatobás, vocês perceberam o prejuízo que ia causar ao meio ambiente? Né, o desequilíbrio alimentar que ia acontecer? Né? O macaco-prego, ele ia ficar sem o seu alimento, né? A cutia também,
né, que é um roedor, né, a cutia ela se alimenta de vegetais, né, de semente, ela fica roendo quase tudo que encontra pela frente, enfim. E a jaguatirica não ia ter, né, como se alimentar, por quê? Porque não ia ter cutia, né, não ia ter esse roedor para ela se alimentar. Então, aqui nessa situação, nós podemos perceber o desequilíbrio alimentar. Quando um falta, isso vai causar uma consequência nos demais seres vivos dessa cadeia. Porque aqui, ó, aqui é produtor, né, porque é um vegetal, certo? Ela produz o seu próprio alimento, né? Tá no topo aí da cadeia. E aqui nós temos um consumidor, não é mesmo? Um consumidor. Esse daqui já é um consumidor secundário, porque ele come a cutia que comeu o vegetal. Então, na cadeia nós percebemos direitinho essa classificação, não foi mesmo, crianças? Então, agora acompanha aí na telinha comigo. Desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental resultante de atividades humanas desordenadas causa perturbações a curto, médio e longo prazo nos ecossistemas naturais, mas também tende a reverter estas perturbações ao próprio homem, uma vez que ele vive e depende do meio ambiente para continuar a sobreviver. Então, sem água potável, sem ar respirável, sem florestas, sem fauna e flora em equilíbrio, a qualidade de vida do próprio homem fica ameaçada. Então, às vezes, o homem, sem perceber, ele causa prejuízo para si mesmo. Por quê? Quando ele na intenção de sobreviver, de melhores condições de vida, claro que ele tem que plantar, né, para poder ter o seu alimento. Mas ao fazer isso, vocês viram o que acontece? Né? Os animais, eles procuram outro ambiente, né, para sobreviverem, certo? Vamos continuar acompanhando aí na telinha. Está se tornando comum espécies animais silvestres indo para o ambiente urbano. O homem, com o crescimento das cidades, avança sobre o habitat dos animais, insetos, e os deixam sem opções. Ou estes se extinguem, ou buscam uma nova forma de sobrevivência. Hoje em dia é muito comum ver periquitos, araras, tucanos, abelhas, entre outros bichos voando nos grandes centros urbanos. É bonito, mas é triste, pois as matas que estes animais habitavam estão sendo destruídas. Então, criança, muitas vezes nós vimos, né, aqui no ambiente urbano, na cidade, né, as araras sobrevoando, né, periquitos e entre outros animais. Ai, que coisa linda! Mas você já parou para pensar por que eles estão nos centros urbanos, já que o lugar deles é no meio rural, no meio da floresta? Isso mesmo. Então, para continuarmos esse assunto, eu espero você na próxima aula. Não saia daí, fique juntinho comigo. Para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!